Graça e paz, povo de Deus, amém? Eu não vou perguntar se vocês estão bem, Camila já perguntou, vocês falaram que estão. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Eu acho que eu não vou me dar bem com esse negócio. A gente inventa, depois se arrepende. Enfim, vamos lá. Irmãos queridos, no nosso coração, palavra do Senhor hoje, assim, uma mensagem que eu creio que vai trazer refrigério para o seu coração, refrigério para o nosso coração, refrigério para o coração daqueles que estão nos assistindo em casa, refrigério para os trabalhadores da casa. É uma mensagem mesmo assim, para tocar mesmo assim o nosso coração, no mais profundo daquilo que tange assim, sentir alegria por estar à presença de Deus, sentir alegria por estar na casa de Deus. Então assim, no domingo passado, eu preguei, no domingo retrasado, eu preguei sobre a importância de estar ligado à videira, sobre a questão de saber que o Pai que está no céu, esse Pai, Ele é o agricultor competente, que sabe muito bem como cuidar de uma videira, que sabe muito bem como cuidar de um ramo. Então esse Pai que é o agricultor, Ele limpa esse ramo para que ele produza mais fruto ainda, e o Pai sabe que tem ramo que precisa ser cortado, porque não produz fruto nenhum, e o resultado disso não glorifica a Deus. Isso trouxe muita dor assim para o meu coração, porque o ramo que é cortado, irmão, cortado está e não tem mais jeito, não volta atrás, essa é a sentença já dada, né? E aí a Camila então usou dessa verdade e pregou na semana passada algo que foi muito bonito, porque ela trouxe assim essa questão de que muitas vezes as pessoas acham que dar fruto é dar resultado, e nem sempre dar fruto é dar resultado. Na verdade, no reino de Deus, acho que é capaz de nunca isso acontecer. Questão de resultado é sinônimo de bom fruto diante de Deus. Então, porque o fruto está ligado ao fruto do Espírito mesmo, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus e não com resultado, com performance. Então assim, hoje eu quero trazer uma reflexão mesmo sobre o desejo de estar na casa de Deus, sobre o desejo de estar na casa de Deus, sobre o prazer que é habitar a presença de Deus, sobre assim uma peregrinação que culmina assim no tabernáculo, nos átrios, no tabernáculo do Senhor. Então abram suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 84, para que a gente reflita junto. Salmo 84, a palavra do Senhor diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Aleluia. Irmãos, esse aqui é um salmo conhecido. Antigamente a gente não tinha recurso de internet, essas coisas todas, então assim a gente caprichava em decorar as coisas, né? E esse era um salmo que era bem decorado assim no nosso coração, era assim, né? Não era assim? A gente tinha esse prazer de decorar, enfim. E esse é um salmo que está assim como título atribuído aos filhos de Corá. Mas outros irmãos, outros estudiosos chegaram a atribuir em outros tempos esse salmo a Davi.
Mas assim, na verdade, para hoje, para essa ministração de hoje, pouco importa se foi Davi ou se de Corá. E não é porque pouco importa que não faz nenhum sentido, faz todo sentido sim, mas hoje que para nós assim, o que a gente tem que prestar atenção é o conteúdo desse salmo, o conteúdo dele, o que vai mostrar para nós hoje aqui, o que esse salmo ensina, que é ter um coração rasgado ao falar com Deus, ao falar sobre Deus. Portanto nós vamos chamar aqui de salmista. Tá bom? Se é Davi, São Cid de Corá, não importa, vamos chamar de salmista, amém? Então o salmista, ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma, ela suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus, qual Deus vivo. Irmãos, o salmista aqui estava provavelmente privado de estar no templo. Ele provavelmente estava privado de ir ao templo, ou talvez ele estivesse longe do templo, e então ele sente saudade do templo, ele sente saudade deste momento, e ele rasga o coração de forma poética e verdadeira, e ele diz: se tem um lugar amável para eu estar, é em sua presença. A minha alma deseja isso, o meu coração exulta, até a minha carne te quer, ó Deus vivo. Ele está dizendo assim: da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, de dentro para fora, de fora para dentro, todo o meu interior vibra pela tua presença. Esse homem, irmãos, ele está espiritualmente faminto pela presença de Deus. O seu coração, sua carne, irmãos, olha, se tivesse combinado não dava certo, né? Nós cantamos aqui, como é que é? Toda a terra cantará, os cantarão, grande é o Senhor. É exatamente isso, o meu ser, os meus ossos, tudo é isso que esse salmista está retratando aqui, tudo, não existe uma pontinha do meu ser que não adora a esse Deus. É isso que ele está dizendo aqui, igreja. Eita, coisa linda. E é bonito quando a gente olha assim o salmo, irmão, porque já nos 3 primeiros versículos ele atribui a Deus aqui uns títulos. Ele já começa chamando de Senhor dos exércitos, depois ele chama de Deus vivo, depois ele chama de Rei meu e Deus meu. Olha só como mostra isso. Ele entra como um servo na presença de Deus ali, trazendo títulos militares, né? Ó Senhor dos exércitos, mas ele vai terminando dizendo Rei meu, Deus meu. E o que isso implica? Implica que mostra uma relação pessoal que o salmista tinha em se encontrar com o Senhor. E o que é interessante? Ele não estava no templo quando ele declara essas palavras. Igreja, a razão aqui é que este lugar é o próprio Deus. Este lugar é o próprio Deus, irmãos. Oh Jesus, eu sonho com o céu, mas na verdade, irmão, nós vamos para o Pai. O caminho é o Pai, irmãos. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse caminho é o Pai, irmãos. O lugar que nós vamos é para o Pai, é para o coração do Pai. Eu não sei muito explicar esses trem não, mas eu sei que é para o Pai que nós vamos, irmãos. É isso, não é um lugar, mas é um quem. Eu lembro de Pedro, lá em João 6, naquele discurso duro de Jesus dando um discurso duro, os discípulos começam tudo a ir embora. Ser humano não gosta de ouvir coisa dura, né? Principalmente aquilo que é verdade, né? Então imagina o próprio Jesus falando as verdades e o povo tudo indo embora. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também não vão? E aí Pedro fala o quê? Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então não era um lugar, não é para onde iremos, não era assim, ó, nós vamos para um lugar maior, para um lugar mais bonito, para um lugar mais não sei o que. Não tem um lugar, mas sim um quem. É para quem iremos. É o que Pedro e esse salmista está dizendo aqui, é que o lugar, irmãos, ele é um símbolo da presença de Deus, mas na verdade o que eles queriam era o próprio Deus.
que é fonte de toda a vida, que é o que move, que é o que inspira, que é o que sacia. E isso é tão lindo, porque para o povo de Israel, irmãos, o templo tinha assim muito significado. E por que isso? Porque geralmente eles iam ao templo, eles iam para Jerusalém, eles peregrinavam até Jerusalém 3 vezes ao ano, que era ali na época das festas, irmãos. Portanto, o templo tem uma representação do lugar que é a casa de Deus. Então era algo muito importante encontrar-se com Deus no templo, mas mais importante ainda, era encontrar-se com Deus do templo. Aí a coisa fica diferente. O que é encontrar-se com Deus no templo e o que é encontrar-se com Deus do templo, irmãos? Não importa se você está no templo ou não, você encontra com Ele. Que coisa linda é isso, irmãos. Então eu quero tirar um tempinho para a gente refletir sobre isso. Refletir sobre o quê? Sobre encontrar-se com o Senhor do templo. Eu acho que esse momento assim, irmão, vai servir de refrigério para você. Eu acho que esse momento assim não vai ter como seu coração, sua mente falhar, bugar e você não começar a pensar e refletir sobre isso. Não tem jeito. Essa sequência de perguntas que eu vou começar a fazer aqui vai te levar a pensar sobre isso. Não tem jeito. Precisamos nos encontrar com Deus do templo. O que instituiu essa prática de encontro, o que instituiu essa prática de adoração coletiva, o que disse ali para Moisés, quando junta o povo ali, o tabernáculo que andava e peregrinava. Então assim, precisamos nos encontrar com Deus do templo. Agora a pergunta que eu faço é: aleluia, quer ver só? Quando você vem à igreja, como você vem? Quando você vem à igreja, como é que você vem? Numa alegria só? Você vem assim, ó, eu estava ansioso por esse dia. Eita, que dia bom é esse, é o domingo. Eu estava ansioso para chegar aqui. Quando você vem à igreja, como você vem? Como tem sido a rotina dos cultos para você, irmãos? Como tem sido a rotina dos cultos para a sua alma? Como sua alma tem ficado com as rotinas de culto? E nós somos bons, nós estamos aqui toda semana. Como que a alma tem ficado com isso? Como tem sido a nossa alma, irmãos, nas rotinas? Você tem aquele desejo assim: eu não vejo a hora de chegar domingo. Opa, que bom que é domingo hoje. Eu vou para a igreja. Que bom que é domingo hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou encontrar meu Deus, hoje eu vou adorar meu Deus, hoje eu vou me apresentar diante dEle, diante da face dEle, junto dos meus irmãos. Eita, que alegria, eu vou ver os meus irmãos hoje, eu vou entrar na presença de Deus hoje, junto com meus irmãos. Ali agora não vai mais ter tristeza, agora eu vou esquecer os boletos, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa o ódio de lado, ali agora não tem mais cansaço, porque eu estou chegando na presença de Deus, junto dos meus irmãos. A fúria, a ira assim do meu coração vão dando lugar à calmaria, vão dando lugar à paz, porque eu só quero me encontrar com a presença dEle. É aqui que eu me sinto muito bem, não tem outro lugar melhor, é aqui que eu me sinto muito bem, não tem um outro lugar não. Ou puxa, é domingo de novo. Mas que coisa, hein? Estou eu aqui de novo. Como é que está o nosso coração, irmãos, com relação ao encontro com o Senhor no templo? Como é que está o nosso coração com relação ao encontro com o Senhor do templo? Eu tenho uma palavra assim aos trabalhadores da casa, irmão.
Como tem sido a caminhada até o domingo? Como tem sido, irmãos, a caminhada até o domingo? Eu digo segunda, terça, quarta. Como tem sido, irmãos? Nós somos servos de Deus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou nós estamos nos assemelhando ao mundo, praticamente uns endemoniados, quando chega o sábado, você vira a chave domingo de manhã, agora é hora de servir a Deus. Como é que está, irmãos? Como está a nossa caminhada até o domingo? Isso é para os trabalhadores da casa. Puxa, mas furaram novamente a escala. Miséria, tem que ir lá de novo. Vou ter que ir de novo. Porque não tem ninguém para servir. Tem que ir de novo, domingo, de novo. Vai me dizer que isso nunca saiu dos seus lábios, só do meu. Não aguento mais. Só do nosso, Camila. Só do nosso. Como é fazer a mesma coisa semana após semana, irmão? Como é? Como é fazer o mesmo serviço semana após semana na igreja? Como é esse tipo de coisa? E muitas vezes nos esquecendo que o Senhor do templo está aqui. Eita Deus! Muitas vezes nos esquecendo que o Senhor do templo está aqui. Como é fazer isso, irmãos? E que esse Senhor do templo, ele precisa ser adorado, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser louvado de forma contínua, de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, de toda a sua força. Ele precisa isso. E não digo que ele precisa no sentido como de carência, porque Deus não tem carência de nada. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é triunfante. Deus se basta. Conversa é essa, que Deus precisa de nós para alguma coisa? Deus se basta. Eu sempre digo isso. Imagina se Deus, irmãos, pega uns anjos bons, o próprio Jesus, uns anjos marrados, Satanás, numa carruagem, passando pelas cidades. Olha, ele perdeu, se arrependa, senão você vai ficar que nem ele. Irmãos, precisaria de nós pregando a palavra de Deus? Deus se basta. Mas como é, semana após semana, nós servindo na igreja, nos esquecendo que o Senhor do templo está aqui. Irmãos, quantas vezes a gente vem quebrado para a igreja? E eu falo assim, Camila e eu, quantas vezes a gente vem quebrado? Quantas vezes a gente vem porque a gente tinha que estar aqui? Ou não, irmãos? Só acontece com nós dois isso. Quantas vezes, irmãos, nós estamos pregando essa palavra de vida eterna só por Deus? Só por Deus. Às vezes parece que falta assim, o tutano, assim, sabe? Parece que em algum momento assim, você vai desmaiar aqui, assim. Quantas vezes, irmão, só por Deus. Às vezes membresia acha que pastor não tem problema. Pastor tem problema, irmãos. E tem muitos problemas. Pastor, irmãos, é ovelha desse rebanho também. Mas quantas vezes também a gente chega aqui macetado, parecendo cana que moeu 2 vezes, não tem mais suco para sair, irmãos. Já passou 2 vezes, está só o bagaço. E quantas vezes a gente chega aqui no decorrer do culto, o bálsamo do Senhor começa a ser derramado,
no entoar dos louvores, na oração de um irmão, num testemunho, numa fé, no ver um pequenininho adorando a Deus, no ouvir o som da pregação. Quantas vezes o bálsamo do Senhor não começa a ser derramado nos nossos corações, e a gente sai daqui transformado, e a gente sai daqui outra pessoa, a gente nem se reconhece. A gente sai dirigindo, indo para as nossas casas, numa alegria só. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encontrou. Por isso eu digo para você, meu irmão, você é trabalhador dessa casa, ou você que está nos assistindo e é trabalhador de outra casa aí, irmãos, está xoxo aí, está mais para lá do que para cá. Eu vou te dar um conselho, é dia de clamar ao Senhor, dizendo: restaura em mim, Pai, a alegria da sua presença. O servir a Deus, irmãos, é algo espiritual, vai além do esforço físico. Por isso que tem muita gente que para no caminho, porque vai além do esforço físico, irmãos, é espiritual. O servir a Deus vai além de performance, o servir a Deus vai além de alguma especificidade que você possui, o servir a Deus vai além de ter uma disciplina que você consegue exercer. Tudo isso é válido sim, mas o servir a Deus é algo espiritual. Estamos precisando assim, irmãos, nós precisamos assim viver mais da verdade do Salmo 122, que diz o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Crentaiada amada de Deus, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Qual foi a última vez que esse salmo bateu assim na nossa alma e nos trouxe de casa para cá? Arrancou a gente da cama da depressão, da escuridão, da ansiedade, e nos trouxe direto para cá, porque você ouviu um alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nenhum serviço, irmão, pode ser maior que o amor por Ele. Nada e nenhuma condição de trabalho pode ser maior que o desejo de encontrar Ele. Camila falou isso domingo passado, que todas as pessoas, sempre que entravam na presença de Deus, todas as pessoas, elas tinham algo para ofertar, elas tinham algo para oferecer, elas tinham algum tipo de sacrifício para entregar, algum tipo de entrega. E ela ainda disse isso. Quando foi que isso mudou e a gente não prestou atenção? E por que ela disse isso? Porque nós nos costumamos vir à igreja para buscar uma bênção, irmão. Amém por isso. Se tem algum lugar para buscar a bênção mesmo, é diante de Deus. Amém por isso. Mas nos acostumamos, irmãos, a receber uma promessa. Amém. Amém. Quantas vezes a gente não procura, irmãos, aquele culto antigo durante a semana das irmãs de oração? Porque eu estou precisando de uma promessa. Amém, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós nos acostumamos a vir para a igreja para desenrolar umas causas impossíveis aos nossos próprios olhos. Amém por isso também, irmãos, porque é só nele que a gente encontra a resposta. Ou para receber um tipo de cura. Amém também, irmãos, porque Ele é o Deus de toda cura. Amém, que você tem fé para isso. Quantas vezes, irmãos, nos acostumamos a vir para a igreja semana após semana, desejosos em recebermos um milagre, irmãos. Outros vêm para a igreja para enriquecer, irmãos, para enricar. E não vem falar que não é não, que é mentira, irmãos. É verdade isso. Nunca se viu tanta reunião de empresários nas igrejas por aí. Nunca se viu. No meio evangélico, tanto lobby, tanto network. Nunca se viu. Mas agora, eu vou ao culto, eu vou à igreja, porque minha alma está suspirando pela presença de Deus. Eu vou para a igreja,
porque minha alma está desfalecendo. Ela só vai encontrar ânimo e alento de novo quando eu estiver na presença do meu Deus. Assim como o salmista disse, eu prefiro estar um dia nos atos. Irmãos, ele não está nem falando no santo lugar, no santo do santo. Ele está dizendo assim, ele pega a figura do tabernáculo e fala, eu prefiro ficar aqui no relento, eu prefiro ficar aqui no relento, nos átrios do meu Deus, do que 1000 debaixo das tendas da perversidade. Irmãos, o nosso coração precisa suspirar pela presença de Deus. Os nossos ossos precisam cantar, irmãos. Não é só nossa boca, não, ou nosso talento, não. Os nossos ossos precisam vibrar pela presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é um trem bom demais. Eu não lembro onde era, mas eu sei que lá na época dos profetas, lá de reis, aquela turma toda, um sujeito morreu, e enterraram ele na mesma cova que estavam os ossos de Eliseu. Quando esse cadáver toca os ossos de Eliseu, ele volta à vida, irmão. Eita Deus, eita Jesus Cristo. Irmãos, isso precisa ser restaurado no meio dos cristãos. Esse tal desse piloto automático tem que parar um pouquinho. E a gente tem que ter esse desejo de estar na presença de Deus. Tem que ter o desejo. Cristão tem que ter o desejo. A alma do cristão tem que suspirar. Tem que suspirar. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Ô Jesus Cristo. Irmãos, tem uns cultos aí, que eu vou falar um negócio para vocês, mas uns cultos tão ruins que você não precisa nem ir, você sabe o que acontece. Se você ficar em casa, você sabe o que acontece. Tem nada de novo, irmãos, porque está no piloto automático. Está no piloto automático. Semana após semana fazendo a mesma coisa. Amém, eu sei como fazer. Mas o desejo, aquele desejo, irmãos. Os crentes estão mais desejosos pelo dia 12 do que pela presença de Deus. Trazendo a memória aí, o dia do romance. O Instagram está mostrando assim, o primeiro beijo, o primeiro não sei o quê. O primeiro encontro e tal. Meu primeiro encontro com a Camila, eu só segurei na mão dela. Meu Deus do céu, que dia maravilhoso. Camila? Eita Deus. Só segurei assim na mão dela. Que coisa linda. Irmão, mas fazendo um comparativo assim, bem pedagógico, irmãos. É bem isso mesmo, viu? Tem que faltar ar pela presença de Deus, irmãos. Não está faltando ar. Tá. A alma está desfalecendo pela presença de Deus. Aí daqui a pouco tem um aí dentro aí falando assim, não julguei, hein pastor? Não estou julgando não, só estou trazendo os fatos aí. Irmãos, no Salmo 73, Asaf declara, quando meu coração estava cheio de amargura, e os meus olhos só viam o que era mal, os meus pés quase desviaram. Eu invejei os arrogantes, Asaf diz isso, eu invejei os perversos. Quando eu os olhava, eu dizia, eles nem ficam doentes. Eles fazem da sua soberba e do seu orgulho como colares em seus pescoços, assim, seus pescoços. Colar de exposição, de orgulho e soberba. Eu vivi enfermo, é mais ou menos isso que Asaf estava dizendo. Eu vivi enfermo quando os meus olhos viram isso, até que eu entrei no santuário de Deus, eita, e fui encontrado pela sua presença. Oh Deus amado. Precisamos, irmãos, do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certa vez a Camila foi ministrar numa igreja, uns jovens convidaram Camila para ministrar, nós fomos. Aí chegamos lá, né? Os jovens estavam eufóricos, era um lugar bonito, assim, tudo escuro, tinha de tudo lá naquele, que era o templo deles lá, né?
tinha de tudo. Tinha bicicleta pendurada, tinha pichação, tinha decoração, tinha carpete, tinha luz neon, tinha de tudo lá, né? E eu vejo, olha, bonito aqui, decorado e tal, né? E aí a gente depois foi entender o porquê daquilo tudo. Eu nem sei se eu posso dizer, mas vou dizer, é um nome público, né? O nome desse grupo de jovens, irmãos, era Oxis, né? E Camila ministrou lá e tal, e aí depois eles falaram que por 10 anos mais ou menos, né? Eles não tinham lugar lá, os jovens, adolescentes, eles não tinham lugar para adorar a Deus entre eles mesmos, sim, não tinham, só deles. Tinha que fazer no culto e tal, e eles queriam decorar, por isso que o lugar era tudo com a cara deles, era tudo uma mistureba só, e funcionava. E aí eu perguntei para eles, por que é Oxis o nome do grupo de jovens de vocês? E aí eles falaram assim, Oxis quer dizer, que é o início de cada palavra, a letra, quer dizer assim, que é, obrigado Senhor, que hoje é sábado. E o de jovem é de sábado, e então eles agradeceram a Deus por isso. Obrigado Senhor, porque hoje é sábado. Eu nem sei como é que eles estão hoje, se estão firmes, se não estão firmes, não sei. Mas naquele dia, naquele momento, o coração deles queimavam por isso. Obrigado, Senhor, porque hoje é sábado. Aí o salmista então volta a sua atenção aqui para os pardais e para a andorinha, como a gente leu. E ele fala, eles encontraram em teu altar ninho para si. Próximo dos teus altares eles encontraram ninho para si. É uma espécie de inveja, esse aqui que o salmista está dizendo aqui, do tipo, esses pássaros, aos olhos do salmista, pareciam afortunados, porque eles tinham a liberdade de estar, eles tinham a liberdade de poder voar, de poder fazer ninho e criar os seus filhotes ali, nos átrios do Senhor, ali nos altares do Senhor, ali na casa de Deus. Igreja amada, nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, precisa ser mais valorizada no nosso meio. Precisa ser mais valorizada no nosso meio. Quando ele menciona aqui os pardais que encontrou ninho, fez ninho ali, eu me lembro de Lucas 12:7 que diz o quê? Até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Não temam, pois vocês valem muito mais do que muitos pardais. Então o salmista ele está falando do sentimento da sua própria alma, do desejo de habitar a presença de Deus. Ele encontra refúgio na presença de Deus, ele encontra abrigo, paz é na presença de Deus. Ele volta o olhar dele para as criaturas simples e até desprezíveis por nós muitas vezes, como andorinha e pardal. Aí depois nos versos 4 e 5, depois vocês leem lá na casa de vocês, ele se volta ali para os sacerdotes que habitam na casa de Deus e portanto o louva continuamente. Ele está dizendo isso, os sacerdotes eles te louvam continuamente. E depois ele pega e fala sobre os peregrinos. Ele fala assim, ó, os peregrinos de tempo em tempo fazem visitas ao templo. E qual é a conclusão desse salmista? Ele declara, ambos são felizes. Mas veja agora o verso 6, esse eu vou ler junto aqui, ó. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Os 7 vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, esse verso 6 aqui, ó, quando fala vale árido, em algumas versões traz vale de Baca. Vale de Baca, o que o vale de Baca significa? Qual que é o significado disso? Quer dizer que é um vale de choro ou lágrimas, significa choro ou lágrimas. Ali naquela região possuía umas árvores que soltavam um líquido, umas lágrimas, parecia que as árvores choravam, então era o vale árido, é o vale de Baca, é o vale de choro, de lágrimas, irmãos. Quer dizer o que com isso, irmãos? Que nós teremos adversidade sim, mas isso não será motivo de nos afastarmos da presença de Deus, porque o culto a Deus é um culto divino, e o culto divino tem que ser nosso desejo. Não só no domingo, mas todos os dias da semana. E aí quando a gente chega no domingo, a gente chega cheio de saudade de Deus. Precisamos que Deus restaure a alegria durante o processo de travessia do vale, irmãos. Porque é atravessando mesmo os dramas da vida, pelo vale de lágrimas, que o Senhor do templo, o Senhor no templo vem abençoando as nossas vidas, irmãos. Os que confiam no Senhor são bem-aventurados. Os vales podem até existir, eles existem, eles são reais, mas o coração tem que estar aplanado.
O nosso físico pode até andar nos vales da vida, mas o nosso coração, por estar em Jesus Cristo, ele anda aplanado, num terreno firme, num terreno liso, num terreno sem pedregulho, sem grandes buracos, não, irmãos, porque você está em Jesus Cristo. Corações aplanados por Deus, precisamos disso, irmãos, trazer isso à memória. Quem lembra do hino lá, irmãos? Haverá paz no vale para mim, eu sei. O Alan lembra, né, Alan? Sabe quem canta esse hino, Alan? Mas lembra, né? Haverá paz no vale para mim, eu sei. Nem a sombra da morte ali eu verei, haverá paz no vale para mim. E quando o sol surgir no horizonte além, e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, irmãos. A peregrinação e o caminho pode ser muitas vezes penoso mesmo. Não estou dizendo que é fácil, penoso mesmo, mas haverá paz no vale. Quando a gente olha para a parábola do publicano lá e do fariseu, a gente pode ver isso. Ambos foram ao templo, ambos peregrinaram até a casa de Deus, mas as atitudes foram bem distintas. Um se vangloriava, ao passo que o outro reconhecia a grandeza de Deus, do Senhor, e confessava os seus pecados. Esse daí encontrou lugar no altar de Deus. Ele é comparado à andorinha e o pardal, que o salmista diz aqui. Ele encontrou seu lugar diante do altar de Deus. Assim são os bem-aventurados. O vale de lágrimas, irmãos, pode até representar, sabe o quê? Um esgotamento mesmo, irmãos. Característico do fim de uma peregrinação, de uma caminhada, de uma jornada. O que eu quero dizer é que nós vamos chegar lá, viu? Nós vamos chegar lá. Era para a igreja glorificar. Era para glorificar. Nós vamos chegar lá. Porque haverá paz no vale para você. O que está em peregrinação aqui, irmão, é o meu e o seu coração. A caminhada até a casa de Deus, na verdade, é uma caminhada até Deus. Se ao chegarmos aqui as paredes não existissem, o telhado não tivesse, a gente ia ter errado de endereço, mas a gente ia caminhar até Deus. Vir para a igreja é vir até Deus. Vir ao templo é vir até o Senhor. E nós, como cristãos, irmão, precisamos restaurar essa alegria dentro de nós. Precisamos. Quem serve na igreja, urgente, restaura a alegria do alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, com escala, sem escala. Com gente furando escala, com gente não furando escala. Com a coisa ruim ou com a coisa boa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eles estavam afastados da igreja, que eles estavam afastados do templo. Não era tão simples ir ao culto. As estradas eram de terra, terra seca, com pedregulhos, vales, planície. Eles tinham que peregrinar até lá. Então, assim, não era tão simples ir ao culto. Por esse motivo, o salmista diz, a minha alma, ela desfalece, ela suspira pelos átrios do Senhor. Aí eu pergunto, hoje não é difícil ir ao culto. É fácil. Seja de carro, de busão, a pé. Hoje é fácil ir para o culto. Tem até um cenário grande e diverso de igreja, para tudo que é gosto e estilo aí. É ou não é, irmãos? Hã? Tem igreja para todo gosto e tipo e estilo, irmão, e tipo, e enfim. Não é difícil ao culto. Não é difícil ao templo. O difícil está sendo o quê? A adoração ao Senhor do templo, com toda a alma, força, entendimento. Isso está difícil. Isso sim está difícil. A adoração a esse Deus. O que está difícil, irmão, são as almas que suspiram e desfalecem pela presença de Deus. Isso está faltando. Isso está faltando. Isso está faltando. O que está faltando são as almas que desejam um dia no átrio da presença de Deus. Templo não é mais difícil de chegar.
Mas a adoração a Ele, eita. Poxa, tinha mais um monte de coisa para falar. Irmãos, a gente precisa entender que nós já recebemos tudo. Às vezes, talvez você não pense assim, que você já tenha recebido tudo. Mas nós temos que viver como quem já recebeu tudo. Por isso o nosso coração assim, ele exulta mesmo assim. Por isso que até os meus ossos canta grande ao Senhor. Porque nós já recebemos tudo. Talvez os seus olhos ainda não conseguem contemplar esse tudo, mas nós já recebemos tudo. Talvez você pense assim, mas parece que eu vivo no vale de Baca, mas parece que eu vivo no vale de lágrimas. Não tem problema, irmãos. Os que estão na presença do Senhor, eu tenho uma palavra para você: o coração é aplanado. Quem vive na presença do Senhor, o coração é aplanado. Precisamos orar, irmãos. Volta em nós a alegria de quando disseram: vamos à casa do Senhor, porque haverá paz no vale, para mim e para você. Haverá paz no vale. Quando a gente vem ao encontro de Deus, a gente acha que a gente vem ao encontro de Deus, mas na verdade é Ele que nos traz ao encontro dEle. É Ele, irmão, é Ele que nos traz ao encontro dEle. Você pode achar que está cumprindo uma agenda, você pode achar que está cumprindo alguma coisa, mas na verdade, irmãos, é Ele que traz você para a presença dEle, é Ele. Oh, Jesus Cristo. Fecha o olho aí, igreja, fecha o olho aí. Oh, Jesus Cristo. Chacatará mandarabadarabaia seribadai. Xuxere mandaracai estou. Esteremederegadarabaia xarabadai. Que tenhamos um coração peregrino, irmãos. Que tenhamos um coração peregrino. Um coração que não agarra as coisas deste mundo, como a Camila ministrou hoje no dízimo aqui. Um coração que com mão leve libera as coisas, irmãos, para que a gente viva a verdade de Deus, que hoje a gente tem acesso fácil ao templo, ao culto. Todos os dias, se quiser, tem culto, irmãos. Todos os dias tem célula, tem tudo, irmãos. Mas está faltando mesmo uma alma que o coração suspira e desfalece pela presença de Deus. Uma alma que o coração suspira e desfalece pelos atos da presença do Senhor. Está faltando palavras de adoração a esse Deus. E não é porque não temos repertório, é porque não temos relação. Porque a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e às vezes até o domingo, eu não estou na presença dEle. Senhor Deus e Pai, eu peço perdão pela minha vida, eu peço perdão pela vida dos meus irmãos, eu peço perdão pelo povo santo que se chama hoje pelo Teu santo nome. Peço perdão, Senhor, para que a alegria, Senhor, do alegrei-me, porque me disseram: vamos à casa do Senhor. Está faltando o convite a habitar na presença de Deus. Que isso possa ser restaurado, Senhor, no nosso meio, na nossa vida, no nosso interior, Pai. Portanto eu peço, Senhor, perdão, Pai, pelas nossas vidas. E se há algo, Pai, há algo que não te agrada, que o Senhor venha guardar mesmo, Senhor, o nosso coração, Pai. Eu peço que o Senhor venha livrar o Teu povo, Pai, de todo mal. Que tenhamos uma segunda-feira diferente do que foi a outra, Pai. Uma segunda-feira desejando a Tua presença, desejando que o domingo chegue, porque é um simbolismo, sim, mas é um lugar que encontra a presença de Deus, sim, Pai. Nos remete a Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada irmão e irmã aqui. Que o Senhor possa abençoar mesmo, Pai,
levantando o seu rosto sobre cada família representada, nos dando a paz. Nos dê uma noite de paz em tua presença, uma noite de descanso reparador, Senhor, em tua presença, pois a semana já começou, e que venhamos, Senhor, habitar em tua presença no dia de amanhã e depois de amanhã e todos os dias, tendo a certeza que é muito bom viver em teus altares. Rei meu e Deus meu, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Seja cheia da presença de Deus.